Oi, pessoal, espero que estejam bem. Estou aqui eu fazendo mais um vídeo, enquanto estava pensando que, né, se deixo o meu cabelo grisalho, se pinto de novo. Ai, tem gente que olha aqui e diz, ai, que coisa horrorosa, vai pintar esse cabelo, né? Mas como eu tô um pouco me lixando pra opinião alheia com relação à minha aparência, né, eu tô deixando por enquanto, mas sim, eu vou pintar porque eu gosto muito de cabelo vermelho, eu gosto muito de cabelo roxo, tô eu com vontade de pintar cabelo de roxo de novo. Cortar, mas enfim, eu tava aqui pensando nisso e ao mesmo tempo eu assisti aquela série Emergência Radioativa, que é sobre um caso que aconteceu no Brasil, um caso muito sério, né, de contaminação radioativa que aconteceu no passado. Eu já tinha lido sobre esse caso um tempo atrás, eu li uma matéria sobre isso, mas na época que eu li, eu não tive a noção do tamanho da gravidade daquilo, né? E agora assistindo a série, é que eu fui perceber o quanto aquilo foi muito, muito, muito perigoso, muito grande, né? Aquela situação. Eu não sei até onde a série é fiel, de fato, a todos os acontecimentos, mas eu acredito que sim. A única coisa que eu ouvi uma menina falando no Instagram que os goianos estão muito decepcionados com a série porque a série não foi gravada em Goiás, né? Não foi gravada nas locações reais, ele foi todo gravado em São Paulo, né? Montado, né? A cidade cenográfica foi montada para gravar a série. Então, a única polêmica que eu vi do vídeo foi isso, que os goianos estão decepcionados com essa parte. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. E eu digo assim: gente, tem bastante spoiler aqui nesse vídeo. Então, se você não assistiu a série Emergência Radioativa da Netflix, vai lá, assiste a série e depois volta aqui para assistir o vídeo, tá? Então vamos lá. O que, que foi a percepção que eu tive sobre tudo aquilo, né? É, eu acho interessante a gente assistir isso que aconteceu, a gente saber, eu sempre acho importante a gente conhecer a nossa história, né? Saber os fatos históricos da onde a gente mora, da nossa sociedade. Por quê? Porque assim a gente evita cometer os mesmos erros, tá? Por isso que é importante estudar história, por isso que é importante a gente conhecer a história do nosso país, das nossas cidades, da nossa comunidade, da nossa vida, do nosso planeta, que a gente tende a não repetir os mesmos erros e quando as coisas acontecem, tentar agir de uma forma melhor do que aconteceu na última vez, por exemplo, né? O que que foi então o que que me chamou a atenção nesse fato, né? A série de erros, uma sucessão de erros que levou aquilo a acontecer do jeito que aconteceu, mas também uma sucessão de acertos que evitou que aquilo fosse muito maior. Porque eu acho que se aqueles acertos não tivessem acontecido e até mesmo a mãozinha do divino ali, tá? A providência divina, que talvez tenha ajudado ali um pouco também, evitou que aquilo fosse tão grande ou até pior do que Chernobyl, por exemplo, tá? O erro principal é a culpa. A culpa por aquilo ter acontecido, a responsabilidade e a culpa por aquilo ter acontecido foi da empresa responsável pelo hospital abandonado e por aquele artefato ter ficado lá abandonado, tá? Essa é a culpa, o primeiro erro, o erro principal, a culpa de aquilo ter acontecido, tá? Mas houve uma sucessão de erros das vítimas, e não é aqui culpabilizando as vítimas, não é isso, as vítimas não têm culpa do que aconteceu, mas uma sucessão de erros das pessoas que foram levando aquilo a ficar do tamanho que ficou, tá? Então, primeiro, um hospital foi abandonado
Dentro desse hospital ficou um artefato que era utilizado na sala de raio-x, né? Que ficou jogado lá. Esqueceram o negócio lá e ele ficou lá. Então esse foi o erro 1. Erro 2. 2 rapazes encontraram esse artefato sem pensar nada na consequência. Eles resolveram pegar esse artefato para vender e fazer dinheiro. Então, assim, o erro 2. Você entra num hospital abandonado, dentro de uma sala que na porta tinha o símbolo de radioatividade. Talvez eles não conhecessem esse símbolo, mas ali tem um símbolo, tá? Eles entram nesse lugar. Gente, eu sou uma pessoa que eu tenho medo, podem me chamar de exagerada, mas eu tenho medo de apertar botão de elevador em hospital. Eu tenho medo de pegar na maçaneta de quarto de hospital, de pegar alguma coisa, de pegar alguma infecção, alguma coisa. Agora imagina você entra num hospital abandonado que tem um artefato que você não sabe o que é. Esse artefato ele era um negócio de concreto. Eles quebraram o concreto, dentro do concreto tinha um objeto de chumbo. E aí eles tentaram abrir esse objeto, não conseguiram, pegaram ele num carrinho de mão, porque era pesadíssimo, e levaram para casa. Tá? E lá eles tentaram de novo abrir o negócio. Aí eles resolveram vender. Erro 2. O cara que comprou o negócio, tá? Ele não sabia o que era. Ele viu que era um troço de chumbo, né? Ele era dono de um ferro velho. Ele viu ali uma possibilidade de ganhar dinheiro, muito. Eu não lembro, essa parte eu não me lembro se eles falaram para ele que isso vinha de um hospital antigo que estava abandonado. Eu acho que eles falaram. Então, é uma coisa perigosa que você não sabe o que é, você não tem ideia do que é. Aí você compra. Aí quando você vai embora, você apaga a luz, porque eles tentaram abrir, acabou furando lá, não sei como é que foi, mas uma parte começou a soltar um pó que tinha dentro do negócio. E ele só observou que estava saindo isso porque ele apagou a luz e o pó era brilhante. Ele tinha um brilho azul, tá? Ele viu aquilo e se encantou. Olha a falta de percepção, né? O ser humano que tem a mania de agir e depois pensar, tá? Ele viu aquilo, achou aquilo encantador e levou para casa. Um objeto desconhecido que saiu de um hospital abandonado, que estava dentro de um troço de concreto, fechado num troço de chumbo e que tinha um pó desconhecido. E você pega, em vez de olhar e dizer aquilo, peraí, tem alguma coisa, isso aqui tá meio estranho, deixa eu investigar o que é, vou chamar alguém para ver o que é isso. Não, você pega e leva para casa. E aí lá na sua casa você começa a brincar com isso. Aí você bota em cima da mesa da cozinha, chama parentes e amigos e começa a distribuir para essas pessoas aquele pó que você não sabe o que é, só porque ele é bonito. Se é bonito é nocivo, não é nocivo, né? É inofensivo porque é bonito, é encantador. Gente, tudo bem que isso faz anos que aconteceu, foi nos anos 80, mas né, enfim. Por isso que eu digo que é importante a gente entender de história, né, de estudar os erros, né, os eventos negativos que aconteceram para a gente não repetir os mesmos erros. É importante, inclusive, as crianças, os adolescentes assistirem isso e os professores debaterem isso em sala de aula. A importância de você acha um objeto desconhecido, não mexe só por curiosidade, porque pode ser perigoso e até fatal, né? Aí ele leva e começa a distribuir para os parentes e amigos aquele pó. Aí vem o erro 3. As pessoas não sabem o que é aquilo. Ninguém, acho, pergunta o que é aquilo. Simplesmente aceitam que ele está distribuindo e levam para suas casas.
e não sabendo o que é um pó desconhecido. Não sabendo o que é, eles passam no corpo. Um deles dá para uma criança, para sua filha, brincar. Ela brinca, suja as mãos e depois vai comer comida. E ela tá com as mãos sujas daquilo. E só depois, quando ele tá lá no hospital, é que ele vai se tocar que a filha não tinha lavado as mãos depois de mexer com aquele negócio. E infelizmente, né, lá que vai o maior spoiler de todos, né? Que é um fato bem triste, essa criança é uma das vítimas que morre por causa desse negócio. Imagina, ela ingeriu, né, aquele negócio. Então, esse é o primeiro erro, o maior, né, a culpa, a empresa que abandonou esse negócio. Segundo erro, aqueles rapazes que tiraram de lá sem saber o que era, um troço que poderia ser perigoso. O terceiro erro, o cara que comprou e acabou levando para casa, viu que tinha um pó ali dentro, levou para casa e distribuiu para outras pessoas. O quarto erro, né, essas pessoas passando no corpo, mostra um casal que o rapaz passa no pescoço da namorada para mostrar que aquilo era brilhante, que parecia estrelas. Ele dizia que tinha levado para ela estrelas, né? Bom, aí tem mais um erro, que é o quinto erro, que volta para aquele senhor que comprou, que começou a família dele, as pessoas da casa dele começaram a adoecer, todas com os mesmos sintomas. E a mulher dele falou que só podia ser aquele objeto que ele tinha levado, e ele não acreditou nela. Gente, você levou um objeto estranho para sua casa e de repente todo mundo começou a passar mal igual, né? Começou a ter lesões na pele, sair pedaços do cabelo, ter febre, dor de cabeça, náusea, enfim. E ele não acreditou nela que aquilo era por causa daquele negócio. Outro erro. E aí vem o primeiro acerto. E que é um dos mais importantes, né? Porque inclusive eles falam no filme que essa senhora salvou a cidade, porque podia ter sido muito maior. Ela esconde do marido aquele artefato, quando ele sai de casa ela leva aquele objeto para a vigilância sanitária. Ela errou um pouquinho ali porque eles foram de ônibus levar esse negócio. E aí depois no filme você vai ver que, né, isso gerou um grande problema. Mas o acerto dela, ela fez o certo. Ela levou para a vigilância sanitária para saber o que era aquilo. Ela chegou lá desesperada porque ela já estava muito mal. E aí ela chegou lá, largou. E aí vem outro erro, que é o erro da vigilância sanitária, do responsável lá pela vigilância, que ele não queria saber daquilo, ele não queria ver o que era, ela levou dentro de uma sacola, ele não quis abrir, isso já foi até de uma certa forma boa, mas ele não queria saber daquilo, ele pegou, não queria nem deixar lá dentro da vigilância sanitária, ou seja, ele já percebeu que aquilo era algo perigoso. Aí ele deixa lá fora, ele bota em cima de uma cadeira lá fora, deixa aquilo no sol, por horas, eu não lembro quanto tempo aquilo fica lá, e ela vai embora e ele deixa lá, tá? Que ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele, inclusive, conversa com a secretária e ele não sabe o que fazer com aquilo. Ok, esse mais um erro, deixou lá. Ele acertou em não deixar dentro do prédio, mas ele errou em deixar aquilo exposto lá fora, né? Num lugar que entra e sai gente, enfim. Aí essa senhora e várias outras pessoas vão para o hospital. Começam a adentrar o hospital, todos com o mesmo problema. Aí vem o segundo acerto. O médico percebeu que ali tinha algo diferente. Que as pessoas estavam chegando no hospital com os mesmos sintomas e eram sintomas que ele não sabia explicar o que era. Não era congestão alimentar, não era alergia alimentar, era algo diferente, era algo químico e era diferente. E ela, a senhora que levou o artefato, eu acho que contou para ele que ela tinha feito isso, que ela tinha tido contato. Acho não, as pessoas contaram que tinham tido contato com um objeto estranho. E aí ele lembrou de um amigo, e aí vem o que eu digo que é a providência divina ajudando nessa situação. Porque um rapaz que morava no Rio de Janeiro, que era dessa cidade, mas morava no Rio de Janeiro, ele foi até Goiânia
passar o aniversário do pai. Mas ele ia ficar um dia só. E ele era amigo desse médico. Esse médico lembrou que esse amigo, que era físico, ele sabia que o amigo estudava física, era já profissional da física, ele lembrou que esse amigo estava na cidade e ligou para ele e contou a história. Estão chegando pessoas aqui com sintomas estranhos e elas tiveram contato com um objeto estranho que a senhora disse que levou na vigilância sanitária. E aí ele pediu para esse amigo, você pode ir lá, eu sei que você é físico, que entende disso, pode ir lá na vigilância sanitária, ver o que é. E aí esse amigo não queria, porque enfim, ele estava ali com a família, com a esposa, com o pai. A esposa recém tinha contado que estava grávida, eles iam contar para o pai dele. Ele não queria ir lá porque ele ia ficar só aquele dia ali. Então ele não queria desperdiçar o tempo com a família para ir lá. Mas o médico insistiu. E aí ele disse, tá, eu vou ligar lá pra vigilância saber o que é, vou ligar pra um amigo pra pedir ajuda e aí eu vejo o que eu faço. E aí ele ligou, não, ele foi lá na vigilância sanitária ver o que era. E o cara não soube dizer, só soube dizer que estava preocupado, que não queria ver. E aí ele perguntou, mas de onde veio isso? E aí, a essa altura do campeonato, o cara da vigilância sanitária já sabia que tinha vindo do hospital abandonado. Aí esse rapaz liga para um físico muito mais experiente que ele e que era um dos responsáveis por aquele objeto, por ter sido, né, por estar naquele hospital, para saber se tinha ficado alguma coisa para trás nesse hospital abandonado que poderia ser perigosa. E aí esse cara procura lá na documentação e ele vê que realmente o objeto que estava lá tinha sido esquecido. E que ele de fato era perigoso, porque ele contou que dentro daquele objeto havia o tal do Césio 137, acho que é esse o nome. E aí o rapaz, sabendo da gravidade dessa substância, que era uma substância radioativa, ele sai correndo, ele, o vigilante sanitário, que estava com ele, né? Eles saem correndo para ir lá na vigilância sanitária. E aí ele chega gritando, porque a secretária, nesse meio tempo, a secretária da vigilância sanitária estava com medo daquele negócio, chamou os bombeiros, para os bombeiros tirar de lá, os bombeiros já estavam carregando o negócio. E aí o rapaz chega gritando, bem no estilo Tia Celina mandando parar a maionese, né? Bem no estilo, gritando, dizendo, parem, soltem esse objeto, porque ele é radioativo. E aí entra o pânico geral. E enfim, a partir disso, o caos se instala, né? E aí, então, tem mais uma série de erros, porque aí esse rapaz vai atrás das pessoas que estiveram em contato, ele vai atrás do senhor que comprou. Esse senhor, aí vem a parte do negacionismo, né? Que ele já não acreditou na esposa quando ela falou que era por causa do objeto, pois o cara foi lá para medir, fazer a medição radioativa dele e da casa, ele não queria deixar. Ele ficou brabo, não queria deixar, porque ninguém ia entrar, porque aquilo não tinha nada a ver. Então foi uma batalha ali para convencer. O cara já estava doente, a esposa no hospital, várias outras pessoas no hospital, várias pessoas perto dele doente, e ele não queria, continuava insistindo que aquilo não tinha nada a ver. Depois teve o erro também, que então ela tinha levado para a vigilância sanitária esse artefato dentro do ônibus. Tinha um ônibus radioativo, né, andando pela cidade e ninguém estava sabendo. E quando descobriram, aí, gente, vem uma outra parte que eu digo assim que é uma das piores, que é a questão política. Porque aí quando eles têm contato com o governador de Goiás, com o secretário de saúde, aí vem toda aquela politicagem que não serve para nada, só serve para piorar a situação, né? Então o governador acabou criando vários probleminhas ali, probleminhas não, problemões, né? Que acabou piorando aquela situação. Aí teve a situação do ônibus que ele não quis parar. Primeiro não quis evacuar, não queria evacuar ali os lugares onde o negócio passou. Não queria parar os ônibus para eles pesquisarem qual ônibus estava radioativo. Enfim, uma série de coisas, né? E aí a gente vê o quanto o ser humano, como é que o ser humano age diante de eventos trágicos,
diante de situações trágicas, né? A gente tem as pessoas que ajudam e muitas pessoas que atrapalham e que às vezes aumentam, pioram a situação, né? Mas sempre tem os heróis, né? Então teve essa senhora que teve uma intuição fantástica e que viu que aquilo ali era o problema e ela tentou resolver do jeito dela. E ela evitou, de fato, isso consta na série, que essa senhora evitou que a tragédia fosse a nível de cidade inteira, né? Porque daí ela tirou de casa. Porque se ela tivesse deixado lá, esse homem ia distribuir pó para todo mundo e todo mundo ia morrer e ninguém ia saber o que ia acontecer. Talvez iam descobrir, mas depois que um monte de gente tinha morrido, né? Então ela foi uma das heroínas e esse rapaz, esse menino, esse rapaz novo, físico, que assumiu o BO daquilo tudo, né? E foi atrás para resolver. Aí chamou esse outro senhor físico para ajudar, enfim, eles foram indo atrás para ir resolvendo o problema e tentar diminuir, né? Infelizmente, pessoas morreram, né? Essa senhora, a heroína, uma das heroínas da história, infelizmente morre, né? Vai aqui mais um spoiler. A menininha, né? E outras pessoas. Mas isso poderia ter sido muito pior se não fosse a atitude dessa senhora, da mulher do senhor que comprou o artefato, né? Do dono do ferro velho. Se não fosse a atitude dela, teria sido muito pior. E as atitudes do rapaz também, que levou todo mundo para um campo de futebol para isolar aquelas pessoas que estavam adoecendo, que não estavam no hospital ainda, que estavam com sintomas, foi medindo todo mundo. Ele conseguiu evitar um caminhão que estava saindo para São Paulo com uma carga de papel que estava radioativa. Um caminhão já tinha saído, já estava em São Paulo, ele conseguiu entrar em contato com o depósito para isolar o depósito para descontaminação e evitou que o outro caminhão saísse. Enfim, várias atitudes heroínas ali e de pessoas que pensam, que raciocinam, que planejam, que executam, que vão atrás. E os erros, né, por ignorância, por falta de pensar nas consequências das suas ações, pensar nas consequências de algo e de não ter contato com algo que não conhece. Esses erros é que foram fazendo com que isso acontecesse, né? E o maior erro, né, de uma instituição ali que envolve hospital, que envolve substâncias perigosas, de ter abandonado um negócio numa cidade e, né, e deixar lá. Tudo por burocracia, porque um empurra para o outro, depois mostra ali também a delegada investigando de quem era a culpa, né? Quem foram os responsáveis, e é aquela coisa de um foi jogando para o outro, e na verdade todo mundo errou ali. Todos os responsáveis, o do terreno, o dono do hospital, o cara responsável pela máquina, todo mundo errou, né? Óbvio, é aquela coisa assim. Raramente, eu não gosto muito da palavra acidente, né? Porque raramente é um acidente. A maioria das vezes é algum ser humano irresponsável que causou um problema, tá? Isso não é acidente. Acidente é quando algo acontece por acaso. E quando é um ser humano que provoca por sua irresponsabilidade, seja ela consciente ou inconsciente, não é acidente, né? Então eu acho importante essa série para a gente analisar isso. Como é que cada pessoa age numa situação de risco? Como é que cada pessoa age numa situação de perigo, numa situação trágica, né? Então, eu acho que cada um de nós, eu gosto muito de fazer essas avaliações, de assistir algo e trazer para minha vida, né, para a vida dos meus, né, e para conversar sobre isso. Quem sou eu numa situação dessas? Eu sou a irresponsável, que causa tudo isso. Eu sou a negacionista, que não quero saber, e não é assim, não é. Eu fico teimando o tempo todo, não é assim, não é assim, não é assim. Eu sou a que pensa antes de agir, ou a que age sem pensar nas consequências, porque a vida é breve mesmo, e eu não tô nem aí, eu quero mais ganhar dinheiro, eu quero mais me divertir. Né? Quem sou eu? Eu sou aquela que ajuda quando o troço explode, que vou atrás, que faz qualquer coisa para ajudar. Eu sou aquela que mantém distância, esse BO não é meu, não quero nem saber, não conta comigo. Quem sou eu diante da tragédia, diante de uma situação problemática?
Pode ser um probleminha desse tamanho, pode ser um problemão gigantesco. Quem sou eu? Né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essas avaliações e eu acho realmente que seria bem bacana passar essa série nas escolas e conversar com os alunos e as alunas sobre isso, né? Justamente para trazer esse alerta. Gente, quando vocês têm contato com uma coisa que vocês não conhecem, cuidado, o máximo cuidado, porque pode ser letal, como foi nessa situação, né? Então eu acho que cada um de nós tem que pensar de evitar provocar e evitar aumentar um problema, né? Gerar problema pode acontecer com qualquer um, porque errar é humano, né? Mas, assim, existem erros que são erros muito bestas, como você deixar para trás um objeto radioativo e esquecer ele lá. Isso é um erro ridículo, é uma coisa muito absurda, né? Mas, enfim, tá todo mundo aí, pode errar, né? Mas, assim, a partir disso, quem sou a pessoa que aumenta esse problema ou que tenta resolver? Ou que tenta amenizar, ou que de alguma forma tenta ajudar. Né? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar para hoje. Peço desculpa para quem não assistiu e acabou escutando o vídeo e agora tá sabendo tudo que vai acontecer. Mas assistam, mesmo assim, a série vale muito a pena. Tem uma parte ali tem bastante coisa de inglês ali, porque eles contratam os médicos ingleses lá. E aí, na coisa que eu assisti, não tinha como colocar legenda. E aí eu não sei muito o que eles falam, mas enfim, quem consegue ali colocar a legenda vai ser fácil, ou quem entende inglês também vai ser fácil. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui comigo o que vocês acharam da série, o que vocês acham de tudo isso que eu falei, quem são vocês na situação. Se não querem falar sobre isso, mas pensem a respeito disso. Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a fortalecer esse canal, a compartilhar ele com o máximo número de pessoas possíveis, para a gente criar aqui debates saudáveis e necessários. É isso. Gratidão por tudo. Grande beijo a todos.